Olá, amados irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos aqui para aprendermos junto aqui na palavra de Deus, lá em Atos capítulo 17, versículo 28, que diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha só que texto maravilhoso e extraordinário. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos, que nós devemos viver em Cristo e viver para Cristo. Nós devemos nos mover ou andar, né, segundo os padrões de Cristo, andar em Cristo, e nós devemos também existir em Cristo ou para Cristo. Olha só que algo maravilhoso aqui da parte de Deus para as nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer hoje, irmãos, é lucro, né? Porque vou estar com o Senhor, é algo maravilhoso, né? Estarei com o Pai. Você estará com o Pai se você morrer hoje. Você que realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o meu viver é Cristo. Se eu estou vivo, eu vou viver para Cristo. Eu vou viver em Cristo e para Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu realmente estou em Cristo, andando em Cristo, tudo aquilo que eu fazia de errado, tudo aquilo que desagradava a Deus, está no passado. Eu deixei no passado, não pratico mais. Eu não faço mais isso. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo ser, um ser que vive em Cristo e que vive para Cristo. Era assim que Jesus vivia, né, irmãos? Jesus ele procedia dessa mesma forma, né? Então Jesus ele vivia para o Pai. Ele vivia para obedecer o Pai, para fazer a vontade do Pai. Assim como está escrito lá em João capítulo 6, versículo 38, que diz: eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Então a minha vida e a sua vida é o que? Viver em Cristo e viver para Cristo. Outra coisa também que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos nos mover em Cristo e para Cristo. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu digo que estou em Cristo, eu preciso demonstrar as obras de Cristo na minha vida, né? Eu preciso refletir, né, a mensagem, a palavra de Deus na minha vida, o caráter de Cristo na minha vida. Como que Cristo andou aqui na terra? Ele andou expressando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e também a sua justiça e a sua disciplina. Jesus era uma pessoa que amava, ele ama, né, a raça humana, todos nós. Né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a nossa salvação, se nós existimos, se nós estamos aqui hoje, é por causa do amor de Jesus Cristo. Né? Lá em Romanos, lá em Romanos fala que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, né, a palavra de Deus fala que tudo veio a existir por causa de Cristo. Então, o amor de Deus para as nossas vidas, nos mantendo hoje firme, né, nos mantendo de pé, né, a sua graça maravilhosa, porque quantas vezes nós merecíamos, irmão, outra coisa, mas Deus continua nos abençoando com a sua graça infinita, as suas misericórdias que é de geração em geração, e também a sua disciplina, a sua correção também, que é algo maravilhoso, né? Nós podemos ver ali que quando as pessoas estavam fazendo coisa errada no templo, Jesus foi lá, pegou o chicote, digamos assim, né, algo ali, e começou a espantar aquelas pessoas. Ele falou assim: olha, não faça da minha casa para ficar vendendo coisa, fazendo coisas erradas, não. A minha casa será chamada casa de oração, uma casa onde realmente as pessoas vêm para adorar a Deus, né, para conversar com Deus, né? Então Jesus também usou ali da disciplina na sua vida. Então, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, mas também um Deus de justiça e um Deus também que disciplina as nossas vidas, as nossas ações quando elas estão erradas.
Outra coisa também que o texto nos ensina é que nós devemos existir para Cristo. A nossa existência mostra a soberania de Cristo, né? Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? A soberania de Cristo. Então, se eu existo, se você existe, isso mostra que Deus é soberano, né? Que existe um Deus que é grandioso, um Deus que é poderoso, né, para fazer o universo, para fazer todas as plantas, né, irmãos, cada espécie de planta, cada espécie de animais, que tem alguns animais, né, que a gente nem chegou a ver ainda, né, e cada espécie de peixe que tem. Então Deus é soberano, né? Soberania é algo realmente grandioso, né? Deus, ele é grande, ele é poderoso, né? Então nós viemos a existir, né, pelo fato de Deus ser soberano nas nossas vidas, e devemos graça a esse Deus maravilhoso. Deus, ele não pediu conselho para ninguém, né? Deus, ele não foi atrás de ninguém, né, para falar o que, né? Não, ele realmente decidiu fazer o mundo e fez. Ele decidiu criar o ser humano e criou o ser humano. Glória a Deus, por quê? Porque ele é soberano. A nossa existência também mostra que Deus tem um propósito para a vida de todos nós. Tá, irmãos? Qual que é o propósito de Deus para a vida do ser humano? O que que Deus, qual que é a intenção de Deus ao ter criado o ser humano? Sabe? Primeiramente era para que nós pudéssemos ter contato com Ele, ter afinidade com Ele, ter realmente um diálogo com Ele, ter comunhão com o Senhor. Esse foi o propósito de Deus ter nos criado, para que nós pudéssemos ter um diálogo com esse Pai maravilhoso, com esse Deus maravilhoso. Viver uma vida num ambiente onde há um diálogo entre duas pessoas, entre pai e filho, onde Senhor, né, e o seu súdito. Então foi para isso que Deus nos criou. Outra coisa também, para que Deus nos criou, para que pudéssemos reinar sobre a terra, né? Gênesis 1:26 fala, né? Façamos o homem, né, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele reine, que ele domine, que ele governe sobre a terra. Então, Jesus Cristo, lá na oração do Pai, fala assim: Pai nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, o reino de Deus, né, que está lá nos céus. Ele está falando que era para nós clamarmos para que esse reino venha aqui para a terra. Para quê? Para que nós possamos expandir esse reino aqui na terra. A vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra, como é feita lá no céu também. Então, se eu existo, irmãos, para Cristo. Se eu existo para Cristo, e nenhuma condenação há para mim. Se eu existo, se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para mim. Romanos capítulo 8 fala isso, que diz: nenhuma condenação, pois há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, se eu estou existindo para Cristo, se eu estou existindo em Cristo, nenhuma condenação há para mim. Pelo contrário, também aquelas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, infelizmente, irmãos, se você não está existindo em Cristo, se você não está existindo para Cristo, né, e o seu caminho é outro. Por isso, não decida hoje, decida nesse momento, tá? Viver para Cristo, andar para Cristo, existir para Cristo, porque se você existe para Cristo, nenhuma condenação há para você. Então, é isso que eu quero deixar aqui para os amados irmãos. Eu quero fazer uma oração para todos vocês. Pai Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a viver para Ti, que o Senhor venha nos ensinar a andarmos para Ti e para que nós possamos existir para Ti, Pai. Sustenta os nossos pés, Senhor, que o Senhor possa continuar nos conduzindo no caminho de fé, no caminho reto, no caminho extraordinário do Senhor. Ó Pai amado, quero Te pedir também que o Senhor venha a cada dia nos mostrar o Teu propósito de vida para as nossas vidas, ó Pai. Abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Pai, que está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.